Boa noite! E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos entrando para começar mais uma conversa aqui no perfil da Quadrante. Avisei que essa semana estava cheia de boas conversas. Tivemos a live com o catequista e hoje temos a live com a Érica. Vou esperar ela entrar aqui. Boa noite, pessoal! O tema da live é bem interessante. Estou ansiosa para essa conversa. Acho que ela vai ser uma conversa bem interessante. Boa noite, gente. Estou esperando a Érica entrar para a gente começar a conversar sobre o livro do nosso círculo de leitura Educar os Sentimentos. Esperando a Érica aparecer aqui. Aqui. Olá, Érica. Oi, querida, como você está? Tô ótima, e você? Tô bem também. Obrigada pelo Pessoal, convite. imagina, eu que agradeço você estar aqui com a gente, ter aceitado para a gente começar a nossa conversa. Eu vou fazer um aviso aqui para você, que eu venho fazendo para os nossos convidados e para quem está assistindo a gente, tá? Eu vou, sempre que eu estiver olhando para o lado, tá? Eu tô aqui com o computador ligado com as perguntas, então se eu olhar para o lado e eu aparecer, se estiver falando, eu tô aqui, não tô te ignorando, nem olhando o WhatsApp, nem sendo mal educada, tá? As perguntas estão aqui do lado, então às vezes eu tomo algumas notas, dou uma olhada para marcar alguma coisa que você falou, que eu quero retomar, marcar algum ponto, então só para vocês saberem, tá? Quando eu estiver olhando aqui do lado, eu estou cumprir fazendo alguma coisa relacionada à live, tá bom? Maria Mas Clara, né? vamos. Isso, Maria Clara. Pessoal, vamos começar a nossa conversa. Eu tenho começado sempre me apresentando, porque como não tem muito tempo que eu estou na Quadrante, nem todo mundo aqui me conhece. Eu sou Maria Clara Vieira, sou head de comunicação, sou jornalista. Comecei na Quadrante agora, estamos fazendo semanalmente, sempre que dá, né? O máximo possível essas conversas sobre os nossos livros, assuntos relacionados aos nossos livros. E hoje a minha convidada é a Érica Pellegrino, que eu vou deixar que ela se apresente e depois eu falo por que eu a convidei. É uma pessoa que eu venho seguindo no Instagram há algum tempo, né? Spoiler, você está sendo observada. Então, gosto bastante do seu conteúdo. Acho que assim que eu soube o nome do livro, do círculo de leitura, eu pensei, putz, é a cara da Érica esse assunto. Acho que ela vai gostar de falar. Então, vou deixar você se apresentar e a gente começa a nossa conversa. Maria Clara, primeiro, obrigada pelo convite. Se você olhar na minha estante, tem vários livros de vocês. Então, para mim, aquele lado pessoa, além do profissional, eu falei, gente, eu tô sendo chamada pela Quadrante. Se eles espiarem no meu quarto quantos livros tem deles, eles vão saber que a admiração é muito recíproca. Meu nome é Érica Pellegrino, eu sou psicóloga, sou mestra em psicologia, sou doutoranda em neurologia e neurociências pela Universidade Federal Fluminense. Trabalho principalmente com crianças, adolescentes e famílias. Sou apaixonada por famílias, né? É a minha vocação. E eu amei o tema e eu amei o livro. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Então, pessoal, nossa live é baseada no livro que é o livro do mês do nosso círculo de leitura, que se chama Educar os Sentimentos. A Erika tá com dela, o meu tá aqui virtual. O livro Educar os Sentimentos, do Afonso Aguiló. É um tema muito interessante, muito amplo, né, Eric? Eu acho que interessa um pouco para todo mundo, para quem é pai, para quem é mãe, e para quem, enfim, para todo mundo que quer entender esse mundo da inteligência emocional. Um termo que é quase que clichê, mas não deixa de ser muito importante no mundo que a gente está vivendo. Então, vou começar a nossa conversa. Uma coisa, Érica, que assim, eu frequento muito essas terras de Instagram e vou começar com uma pequena digressão. Tem uma psicóloga que eu sigo, que eu gosto bastante, ela é americana, então talvez você não conheça, mas que ela vive criticando o que ela chama de Insta Therapy, né? Eu acho muito interessante. E eu, antes de entrar na Quadrante, eu era editora na Gazeta do Povo, cobria comportamento, cobria sociedade e fiz muitas matérias
falando da nossa geração, né, e especificamente da nossa geração com relação aos sentimentos, de forma como a gente lida com o nosso emocional. E tanto essa psicóloga como algumas das matérias que eu escrevia falam muito, tratam muito desse clima de internet que é uma valorização absurda dos sentimentos, né? Aquela frase assim, os meus sentimentos são válidos, mas os meus sentimentos são válidos, mas eu me senti ofendido, mas eu me senti triste, mas eu senti que você é tóxico, enfim. Gente, tóxico e narcisista são palavras que me dão alergia. Eu tenho canseira também, mas vamos chegar lá. Pois é. Então você tem ela o tempo todo, você tem, meus sentimentos são válidos, os sentimentos isso, os sentimentos aquilo. E ela bate muito nessa ideia de instaterapia. Tem outros grandes psicólogos lá fora, né? O Jonathan Haidt, o Greg Lukianoff, que falam não que os sentimentos não são válidos, mas a gente precisa ir além deles. A gente está numa era em que eles são tudo. Diante disso, eu achei muito interessante quando a Quadrante lançou um livro chamado Educar os Sentimentos, no qual, no primeiro capítulo, durante o primeiro capítulo, na introdução, assim, o que você espera, né? Que vai dizer, tipo, gente, olha só essa geração, só liga para sentimento, tem que ir além disso. O que o livro afirma é justamente, não, você tem que valorizar os De sentimentos. uma outra forma. Exato, você precisa olhar para os sentimentos. Eles são importantes, eles são válidos, são importantes. O que a gente tem que fazer com eles? Então, foi uma reflexão muito interessante, assim. Então, assim, eu achei muito interessante no livro essa ideia de que não é prudente você ignorar ou suprimir os sentimentos. Porque diante dessa onda sentimentalista, o que você imagina? Putz, tem que ir além dos sentimentos, eu tenho que usar a minha razão, né? Meus sentimentos não são, nem sempre refletem a realidade, então eu tenho que usar a razão. E a primeira coisa que o livro faz é afirmar, eles são importantes. Você não pode ignorar, você não pode suprimir. Ao contrário, por que eles são tão fortes, por que eles são tão importantes e influentes, é que a gente precisa educar. E isso, assim, como eu falei, eu noto também nessa rede esse discurso sentimentalista que parece ser desconectado da realidade. Então, por isso, minha primeira pergunta é, eu queria ouvir de você, Érica, qual que é a sua percepção, né, dessa minha introdução? Qual seria um meio termo entre o sentimentalismo e esse racionalismo? O que significa, afinal, educar os sentimentos? Bom, Maria Clara, eu acho que o que eu mais gosto da terapia infantil é que a gente olha para a criança e a gente vê que as coisas não vêm prontas, né? Quem convive com criança vê que as crianças vão adquirindo habilidades. E elas também adquirem sentimentos. Então, quando você me pergunta assim, qual é a diferença do racionalismo e do sentimentalismo? Onde é que entram os sentimentos? Qual é a importância dos sentimentos? Muita gente não sabe, mas existe um tipo de depressão que é caracterizado pelo não pelo excesso da tristeza, mas pela apatia, que é a ausência de sentimentos, que é você conseguir admirar qualquer cena, descrever qualquer cena e você não se sente feliz, você não se sente triste. Então, a gente consegue ver que a ausência de sentimentos é, antes de tudo, uma doença. Não é uma coisa boa. E por que não é uma coisa boa? Porque os sentimentos acabam imprimindo na sua personalidade o prazer de estar vivendo. É importante que você tenha sentimentos, porque eles, inclusive, vão te ajudar na sua formação moral. Os seus sentimentos, eles são inspirados de uma forma que eles apontam muito sobre a verdade das relações humanas. Então, se você pensa, por exemplo, que você olha assim e você pensa assim, um bebê chora. Por que o bebê chora a primeira vez? O bebê chora de fome. Sim. Ele já modela aquela reação, que na primeira vez é uma reação inata. Na primeira vez, ele não tem noção do que é um choro. Então, aquela primeira reação inata vai ser modelada e daqui a pouco vai ser chamada de tristeza. E é importante que ele reconheça a tristeza como algo a ser tratada, a ser modelada, a ser colocada num contexto, a buscar minimizá-la. Ninguém quer ficar triste o tempo todo. E isso, o próprio contexto de criação do ser humano vai trazendo para nós. Então, ele vai olhar para a mãe e é muito bonitinho. Hoje, quem trabalha com psicologia com bebês faz um exame que você dá a língua para o bebê, assim que nasce.
E aí o bebê dá a língua de volta. E essa é uma das primeiras marcas de empatia. Ou seja, que o desenvolvimento cognitivo dessa criança está acontecendo de uma forma adequada e que ela vai ser capaz de ter os sentimentos educados. Ou seja, ela vai ter sentimentos. Então, o que é o sentimento? Qual é o sentido do sentimento na vida humana? Ele traz exatamente o prazer de viver, ele traz marcas individuais de como viver, porque senão você olharia e você diria assim, gêmeos, por que gêmeos não são duas pessoas exatamente iguais? Porque eles não sentem da mesma forma. Por que eles não sentem da mesma forma, mesmo tendo a mesma genética? Porque exatamente esses sentimentos são o que contrabalanceia e faz com que, mesmo que a pessoa tenha a mesma genética, ela tenha uma personalidade completamente diferente. Então, por que os sentimentos não são ruins? Porque eles dão a vontade de viver. Sim. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? Se a gente pensa na vida como uma tela em branco e a gente pensa na nossa história individual como a construção de uma tela, os sentimentos vão ser as tintas coloridas. Você consegue racionalmente construir uma vida muito boa, mas Uhum. você não vai ter prazer de vivê-la. Então, Sim. os sentimentos trazem exatamente esse apelo, essa expressão, esse lugar, esse individual. E eles são fundamentais para a gente ter uma saúde mental. Qual é o meio termo deles? O meio termo deles é o que é um adulto educado, que tem os sentimentos de uma forma educada? É o adulto que sente de acordo em intensidade e o sentimento que é de acordo com o que ele está vivendo. Então, você não vai Uhum. pedir, por exemplo, para uma pessoa que está numa câmara de gás e está num campo de concentração, não entrar num desespero. Uhum. Ou uma pessoa que perdeu um parente muito próximo, não ficar profundamente triste. Exatamente. Da mesma forma, você não vai pedir para uma pessoa que acabou de casar não estar extremamente feliz. A gente Ou, espera, né? na verdade, se exatamente, se ela não estiver feliz é porque tem alguma coisa errada, assim, ela Muito isso errado. corresponde a uma realidade. Meu Deus, desculpa. O Imagina. tripé aqui saiu do lugar. Se ela não está muito feliz, ela tem algo muito errado. Os sentimentos não estão educados. Então, o que são os sentimentos educados? É exatamente você ver que o seu sentimento corresponde ao momento que você está vivendo, não só nessa correspondência direta, mas em níveis de intensidade. Então, se uma pessoa fica profundamente triste porque o copo de café derramou, tem algo errado. Se uma pessoa fica Uhum. extremamente feliz porque achou uma nota de R$ 10 na bolsa, também tem algo de errado. Se isso vai fazer com que a pessoa altere todo o comportamento dela, tem algo errado. E qual é o problema do Instagram? Entrando na sua pergunta e fazendo referência exatamente a esse Instaterapia. A gente tem uma série de profissionais muito capacitados fazendo trabalhos fantásticos aqui. O problema é que quando a gente usa conceitos da ciência psicológica, e você pode reparar, é muito difícil a usar. Você acaba dando uma ferramenta na mão de um público que não está capacitado e Uhum. que acaba se achando eficaz o suficiente para fazer diagnósticos e para absorver informações plenamente e aplicar nos outros. E aí Sim. cria-se uma cultura muito estranha, que vem aqui para o consultório e que a gente vê, não, porque eu vi um story e esse story é sobre você. Ou eu vi isso aqui que foi dito e isso aqui foi sobre mim. Ou eu vi a Uhum. vida do fulano e como eu não estou me sentindo assim, como você nunca vai ser acrescente aqui seu influenciador favorito, nosso casamento nunca vai ser bom. É bem complicado isso, né? Acho que acrescento, Érica,
Não é exatamente do que você está falando, mas um exemplo que me incomoda muito na ciência terapia, como você falou, de usar termos técnicos da psicologia no mundo da internet e você acabar deturpando a forma como as pessoas vivem os sentimentos. Eu me lembro que eu escrevi uma matéria certa vez sobre o termo trauma. Né? Você tem um grande psicólogo americano, agora não vou me lembrar o nome dele, mas lá nas minhas matérias da Gazeta, é um grande psicólogo que ele estava reclamando, né? Tem grandes pesquisas falando da banalização do termo trauma. Tenho certeza que você está familiarizada com isso. E eu acho muito engraçado, porque assim, eu já entrei no TikTok e já vi assim, não só no TikTok, mas aqui no Instagram você vê Reels de gente fazendo dancinha. Sinais de que você tem trauma. Eu me lembro claramente de uma vez assim, você fica profundamente incomodado quando tem duas pessoas brigando na sua frente. Gente, Isso é um sinal de se, trauma ou de se abuso. você não E se na hora eu fiquei sente, pensando, se você não se sente, você tem um problema mental, ok? Se você gosta de precisamente, na pessoas hora eu brigando, você tem um problema mental. Pois é, na hora eu pensei, eu falei, puxa vida, mas acho que eu me sentiria muito desconfortável se você e o seu namorado começam a quebrar um barraco na minha frente, né? Eu vou querer sair, eu vou ficar constrangida, posso ficar assustada, depender de como é que tiver a briga, né? Posso ficar triste, inclusive, posso ficar, meu Deus, tô com medo. Não sei, assim, é normal. Esse sentimento não é em si um problema. E tava lá colocado no meio de uma dancinha, sinais de que você tem trauma. E eu acho que é disso que a gente está falando, com relação a, como a gente falou, de o que é o meio termo entre racionalismo e sentimentalismo, é você entender, gente, qual é a situação, qual é o sentimento adequado e proporcional a essa sensação. A sua razão te ajuda a estabelecer essa fronteira. E o seu sentimento ajuda a sua razão. O seu sentimento ajuda a sua razão. Porque é engraçado que na época que eu entrei na faculdade, hoje em dia eu olho nos alunos de graduação, tá um pouco diferente. Mas era muito comum as pessoas dizerem assim: eu fiz psicologia para conhecer meus sentimentos. Era isso, e eu fiz psicologia para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, os alunos continuam dizendo. Mas entender os sentimentos é uma coisa da geração passada. Que dizia assim, eu faço para entender os sentimentos. É quase como se os sentimentos, assim, impedissem as pessoas de serem felizes. Mas eu vou afirmar que os sentimentos ajudam a racionalidade porque os sentimentos nos ajudam a ver a proporção das coisas. Quando eles estão educados, ok? Então, Sim. se uma pessoa tem sentimentos educados e ela passa, por exemplo, por uma situação em que ela não sabe o que fazer, que é uma emoção, por exemplo, de raiva, e ela fica naquela, o quanto o coração dela está batendo, o que ela está pensando, são indicativos para ela de que aquela situação está ficando mais séria. O seu sentimento de medo quando você vê uma briga, o quão medo você sente daquilo, te ajuda a alertar a sua razão se é o momento de ir embora ou, por exemplo, de chamar um policial. Se o seu sentimento de medo quando você vê um casal brigando não te alertar, por exemplo, que aquela pessoa pode cometer uma violência contra aquela pessoa, contra aquele cônjuge, enfim, a tua razão não vai agir da forma que deveria agir. Então, os sentimentos ajudam a razão e a razão ajuda os sentimentos. Não é uma briga. Uhum. Achei muito interessante você ter colocado esse ponto, porque já entra na minha próxima pergunta, que retorna bem ao comecinho, né? A minha surpresa positiva é vendo um livro que valoriza os sentimentos. Como é, Érica? Dá para valorizar os sentimentos sem cair nessa síndrome de criança mimada? Meus sentimentos são válidos, eu sou assim, ou na síndrome de Gabriela, eu sou assim, nunca vou mudar? Como é que a gente valoriza os sentimentos? E mais, assim, você começou a dar essa resposta, mas eu acho que é importante. Por que que eles devem ser valorizados? Como é que o sentimento ajuda a razão? Que a razão ajuda o sentimento, a gente já meio que sabe, né? Assim, a gente já consegue imaginar. Pô, se eu tô com ciúme absoluto do meu marido e eu vou pensar, cara, não tem nenhum motivo para eu estar sentindo isso, eu consigo entender. Agora, como é que se dá no sentido oposto? Como é que os sentimentos podem ajudar a razão? Vou pegar o exemplo do marido, ok? Vamos supor, Uhum. você tá com um ciúme absurdo do seu marido. A razão te ajuda a quebrar o sentimento, mas o sentimento te alerta que tem uma instabilidade no seu relacionamento.
Se você vê, por exemplo, uma mulher abraçando o seu marido de forma inadequada e você não sentir ciúme, você não ama seu marido. É o meu sentimento que está desajustado. Ele não está reagindo de uma maneira proporcional a uma situação que é real. Exatamente. Ou você não tem afeto por aquela pessoa. Então, o sentir ciúme para você é importante para você olhar para essa relação e você ver se tem algo instável. Então, por exemplo, eu tô sentindo ciúme do meu marido. O que que tá instável? Eu estou instável porque aí eu tenho traumas de verdade que estão pegando uma situação que é comum e tá me desestabilizando. Não, eu tô com um ciúme exacerbado porque essa pessoa, que é uma terceira pessoa de uma relação que deveriam ser duas, tá se comportando num limiar que só eu posso me comportar assim com ele. Ou então, eu estou com muito ciúme porque tá faltando um diálogo e tá faltando uma estrutura no meu matrimônio de conversa entre eu e ele que eu não sabia que aquilo ali existia. Porque pode ser que a mulher não tenha abraçado seu marido de forma inadequada. Mas como é que existe uma mulher com intimidade suficiente para abraçar o seu marido e você não conhece ela? E você não sabe que ela Uhum, existe? Então, o ciúme ajuda a racionalidade quando ele aponta para você coisas que você talvez nunca teria percebido na sua relação humana. A uhum, tristeza de ter perdido um ente querido aponta para você o quanto aquela pessoa foi importante. E aí você sente sim. primeiro e você racionaliza depois. Então, por exemplo, aconteceu aqui no consultório outro dia. Uma menina estava muito triste porque a mãe viajou. Aconteceu uma situação de saúde na família, a mãe viajou e essa menina estava só com o pai. E foi muito importante ela perceber que ela estava muito triste porque a mãe viajou. Porque ela não tinha se dado conta quantos atos de amor concreto aquela mãe fazia por ela. Então, aquele sentimento em excesso que tá adequado, porque ela nunca ficou longe da mãe, então é adequado porque é uma primeira vez, é adequado porque é uma criança, é adequado porque é uma criança que, inclusive, não está muito exposta à tela. Então, essa coisa de ver pelo telefone para ela é nova, não é uma coisa que acontece sempre. Ela sentiu muita diferença de ver a mãe pela tela do que é estar com a mãe. Foi muito bonito de ver. E, gente, é um sentimento que está educando a razão. É um sentimento que está educando a razão. Então, assim, quando a gente diz assim, em relação à instaterapia, do valorize seu sentimento. O que é valorizar seu sentimento? É dar o lugar dele. Uhum. O lugar dele é te apontar coisas que você não teria pensado. O lugar dele é te colocar para refletir sobre o valor das pessoas, o valor das coisas, o papel que você ocupa, a responsabilidade que você tem. Para tudo isso, é como se o seu sentimento fosse uma lanterna que apontasse internamente para você o que você precisa pensar sobre que você não pensaria naquele momento. Isso é muito, muito, muito interessante. Assim, o Alfonso Bilal, logo no começo do livro, ele faz essa explicação do papel norteador que os sentimentos têm, e daí a importância. Eu até tinha salvo uma frase aqui, mas acho que eu não vou conseguir achar tão rapidamente sem a gente gastar muito tempo na nossa conversa. Mas ele faz uma definição de educação que eu acho, lembrei, que é do Alasdair MacIntyre. Que ele fala que uma das funções de uma boa educação é fazer você desejar as coisas boas, né? Você Eu amei essa gostar de fazer o bem e não gostar de fazer o mal, né? Entrando agora um pouquinho no campo da moralidade, né? Mas a gente está falando desse assunto, meio mesmo que indiretamente, trata-se disso, né? Trata-se de você educar o sentimento de uma pessoa para que ela sinta prazer, para que esse senso de prazer de estar vivo, de estar feliz, de ser gostoso estar agindo no mundo, quando você faz uma coisa boa por alguém. Ou então, assim, vamos pegar o clichê do fazer uma coisa boa por alguém, mas quando as coisas estão fluindo bem, quando a vida está em passo ordem, quando você toma ordenado. uma decisão correta. Exato. Quando a vida está ordenada, quando você toma uma decisão boa, quando você perdoa, quando você é generoso, enfim.
para que você se sinta bem diante disso, mais do que você saber que é o certo a se fazer, mas para que você sinta esse prazer emocional, né? Essa satisfação de tipo, estou feliz de ter feito isso, estou feliz que a minha casa está limpa, estou feliz porque encontrei um grande amigo, estou feliz porque eu consegui terminar bem uma tarefa. Mais do que a sensação de tipo, tá, beleza, realizei isso aqui, né? Mas eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Eu acho que educar o sentimento passa por aí. Passa, mas eu acho incrível quem foi o engenheiro que formou o ser humano, porque esse engenheiro é muito bom. Porque esse engenheiro, quando formou o ser humano, ele foi mostrando que naturalmente a gente tem um senso estético para o belo. Naturalmente a gente busca a ordem. Naturalmente a gente busca a verdade. Você não vira para uma pessoa e diz assim, me conta uma mentira. Você não vira assim para mim e fala assim, Érica, vem numa live, mas assim, só fala mentira pro meu público. Assim, fale coisas sem nenhum embasamento. Isso mostra que naturalmente a gente busca a verdade. Então, naturalmente, o nosso vazio existencial conduz os nossos sentimentos para você se sentir bem quando você encontra isso que é transcendente. Quando uma pessoa faz o inverso, o que que isso significa? Isso significa que você foi deturpando a consciência daquela pessoa, que você foi alimentando um egoísmo naquela pessoa, que você foi alimentando um prazer parasita. Eu gosto dessa imagem, de um prazer parasita, que é aquele prazer de você estar estático na preguiça, vendo a louça em cima da pia. E você vê a louça e você não consegue se levantar. E você fica escravo daquele conforto. Então, Uhum. o que a moralidade nos traz? A moralidade nos traz exatamente aquilo que nós buscamos. Aquilo que nós buscamos. E a moralidade ajuda a guiar os sentimentos da mesma forma que os sentimentos ajudam a moralidade. Porque por mais que a pessoa esteja muito doente e esteja no conforto de estar sentado, ao contemplar a pia cheia de louça, ela sente culpa. Ela sente culpa. Ficou muito abstrato? Eu posso trazer para mais Não, acho que concreto. faz, acho que faz todo sentido, assim. Queria que você desse algum outro exemplo, se possível, porque, enfim, acho que falar de coisas cotidianas é interessante, mas quando a gente trata de relacionamentos humanos, acho que também é um ponto interessante, assim, quando você educa os sentimentos de forma que você consiga mediar as relações com o outro e reagir de uma maneira proporcional, mesmo numa situação que pareça desconfortável. Então, eu acho que o que a gente pode trazer é aquela tradicional briga de casal. Que é uma Uhum, coisa assim, eu não fiz isso porque você não tinha feito, ou porque você tinha dito. Uma vez você me disse que não gostava disso, ou uma vez você não me agradeceu quando eu fiz isso, e a partir daquele dia eu nunca mais fiz aquilo. Gente, isso são emoções, isso são sentimentos completamente mal educados. Se você deixa de fazer algo porque alguém não valorizou o que você fez, se você precisa o tempo todo de uma validação externa para você entender o seu valor, isso mostra uma carência e isso mostra uma falta de educação dos sentimentos. Porque você escalona pequenas coisas, você as imprime em você, você as valida como verdade e você não consegue se colocar no lugar do outro que pode não ter visto aquilo. sim, Ou que vida normal. sim, Vida sim, faz normal. sentido. Consegue perceber? Ou então eu digo Sim. assim, não, eu não quero, por exemplo, dizer não para minha filha, porque a minha mãe me disse não e eu sofri muito. Isso são sentimentos completamente mal educados, porque você está transpondo uma situação em que sua mãe disse não,
você não usou a razão como deveria de avaliar se a sua mãe estava certa ou se estava errada. E você está pegando aquela régua e você está imprimindo na sua filha e você está dizendo, olha, isso aqui foi ruim quando ela me disse não, agora eu não vou praticar essa ação porque essa ação é errada irrestritamente. E não é assim. Pelo menos não deveria ser assim. Então, como é que a gente pode perceber pra gente quando a gente está com as emoções muito mal educadas? Primeiro, quando a gente não consegue perdoar. E pode perceber, esse não conseguir perdoar, eu não tô falando, sei lá, sobre um perdão magnânimo, sei lá, um perdão muito grande. De, sei lá, eu não consigo perdoar a pessoa que. Deixa eu ver uma coisa muito, muito, muito grande. Que, Uma sei pessoa lá, que me traiu, né? é Algo que seja realmente uma pessoa que traiu a minha confiança de uma maneira muito grave. isso, ou que acabou com a minha vida no trabalho, ou que fez algo assim muito grande. Eu não consigo perdoar porque eu contei para minha esposa que, sei lá, que eu fui bem no trabalho e ela não disse parabéns. E aí eu nunca mais falei do trabalho para ela. Ou eu não consigo perdoar a minha mãe porque eu mostrei um desenho para ela quando eu tinha 5 anos e ela não queria ver. É aquela coisa, eu não consigo perdoar porque fulano, naquele dia, naquela quarta-feira do outono de 1987, falou meio torto, falou daquele jeito e eu não gostei, É né? Assim, isso. acho que o sentido de não estar com os sentimentos educados é justamente você não conseguir sentir de maneira proporcional ao que está sendo apresentado, certo? E aí você não consegue dar o perdão. Outra coisa que mostra que os sentimentos estão mal educados. Quando você começa a associar eles a prazeres sensíveis. Então, como eu estou muito triste, eu preciso comer. Como eu estou muito agitado, eu preciso. Como eu estou com medo, eu preciso. Ou seja, você não consegue dar um contorno ao sentimento que seja sentir e passar. Você precisa passar pelo sensível para passar. Então, assim, Érica, você está dizendo que eu tô triste e eu não posso fazer alguma coisa para passar essa tristeza? Pode. Você pode, por exemplo, chorar, que é adequado. Você pode, por exemplo, tomar um banho. Você pode escrever. Você pode procurar uma pessoa para conversar. Mas quando você desconta essa tristeza na comida, quando você desconta essa tristeza na relação sexual, quando você desconta essa tristeza em alguém, maltratando uma pessoa, seus sentimentos não estão educados. Então, o Sim. perdão, o descontar as emoções. E acho que, assim, uma coisa que grita muito os sentimentos mal educados é você ver que aquela pessoa abre mão de todo e qualquer compromisso por causa dos sentimentos. Então, a vida Isso é um laboral. ponto que eu. Vai, fala. Pode falar, desculpa. A vida laboral dela para. Então, a louça não se lava, o trabalho não é feito, e a pessoa diz assim para mim: eu não consigo. E entendo, eu não tô fazendo um julgamento moral dessas pessoas. Eu as acolho com café e água no consultório, dou abraço e as ajudo. Não é um julgamento moral. É a identificação, é um Inclusive porque diagnóstico. falta de educação, sim, a falta de educação emocional é algo que todos nós somos suscetíveis, né? Assim, é isso. Todos os dias há vários momentos em que eu sinto de maneira desproporcional e eu falo, cara, não consigo fazer isso aqui, não consigo ultrapassar o meu sentimento. Eu estou diante de uma barreira emocional que me cabe educar, né? Que me cabe Isso. resolver. Então é disso que a gente está falando. Estamos dizendo que você tem um problema moral, né? Assim, é uma pessoa problemática, mas de modo geral é um sintoma da falta de educação emocional não conseguir ir além dos sentimentos. E a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. Sim. E aí, se você se sente dessa forma, eu não digo assim, você tá mal educado e melhore. Eu digo assim, você precisa de ajuda e você tá sofrendo. Porque quando Sim, isso bagunça tua vida cotidiana, traz um sofrimento enorme. Essas pessoas sofrem muito. E nem sim, sempre essas pessoas precisavam sofrer tudo isso. sim. Sim, faz todo sentido. Inclusive, vou citar aqui um trechinho do livro, né, bem pequenininho,
Mas ele fala que pessoas que percebem seus sentimentos com real clareza geralmente conseguem se desenvolver na vida pessoal. São pessoas mais autônomas, mais seguras, mais positivas. Pessoas que, quando entram em um estado de espírito negativo, não se concentram nele de forma obsessiva, nem o aceitam passivamente. Eu acho que isso é um belo resumo do que a gente está tratando, porque ele coloca as duas coisas. Você não se concentrar no seu sentimento de forma obsessiva, mas você não vai aceitar passivamente e entender que assim, é isso que eu estou sentindo e eu vou ficar aqui curtindo esse sentimento e pronto, acabou. Né? Outro ponto que ele acha, que eu acho muito interessante que ele comenta, é assim, será que estimular tanto interesse pelo autoconhecimento não leva ao individualismo? A pergunta que eu te fiz foi, tem como a gente valorizar os sentimentos sem cair nessa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim? E eu acho que o autor, ele oferece um caminho para a resposta, quando ele fala, ele encara essa pergunta, será que a gente ficar falando tanto do conhece-te a ti mesmo, conhece os sentimentos, não acaba fomentando esse individualismo, essa introversão? Quando eu fui ler, E ele eu... responde, é, pois é, ele responde, conhecer-se bem não significa fechar-se na própria subjetividade, mas ver-se a si mesmo com toda a objetividade possível. e também você sempre vai ter a via de colocar esses sentimentos a serviço. E esse é o mais bonito. É quando você coloca a serviço. Eu tô muito triste. Então, peraí. Nesse momento aqui, eu vou me solidarizar com toda a minha tristeza e eu vou, por exemplo, se eu perdi meu pai, eu vou me solidarizar e vou unir minha tristeza à tristeza da minha mãe que está viúva e vou ajudá-la a passar por esse momento. Se eu tô num momento de muito medo, mas que eu tô presenciando uma cena que me dá medo e eu tô com uma criança, eu consigo dar segurança para ela. Então, eu me abstenho do meu próprio medo para dizer para ela: eu estou com você e vai ficar tudo bem. Então, assim, o sentimento ele também pode se tornar um serviço. Tanto o enfrentamento dele para você fazer bem a alguém, quanto você empaticamente assumi-lo. Sim. Érica, eu queria te pedir licença, até para a gente falar dessa questão de colocar o sentimento a serviço, porque é o seguinte, outro assunto que eu imagino que seja familiarizada, é que assim, em alguns círculos virtuais, existe uma certa obsessão com o tema da maturidade. E aqui eu falo com todas as vênias, tá? Porque é um assunto que é importante. Eu acredito que em certo nível a gente vive uma certa crise de maturidade, mas a depender de como você, de como certos influenciadores abordam esse assunto, passam a impressão de que os sentimentos são um obstáculo à maturidade. Tá? Certa vez eu vi uma descrição que eu achei, inclusive, muito boa, que fala assim, que ser uma pessoa madura significa uma pessoa que sabe agir, que ela não está à mercê dos sentimentos. Mas estar à mercê dos sentimentos, como a gente já está falando ao longo dessa live, é diferente de você considerar e viver e navegar em meio aos sentimentos, né? Só que, como eu estava dizendo, em alguns nichos, a impressão que passa é que você ter uma insegurança, né? Você precisar de uma validação externa, você precisar de um elogio, você precisar de um reconhecimento, você ficar inseguro com o seu relacionamento, você ficar tipo, putz, né? Eu sou casada, não digo tipo, cara, será que eu falei alguma bobeira, né? Assim, Que putz, será que bom ele que ficou você pensa chateado? nisso! Pois é, a impressão que Volta passa na é que os lanterna! sentimentos. Pois é, parece que os sentimentos são um obstáculo a você ser maduro, né? Como se uma Não. pessoa madura é a pessoa que vai ignorar os sentimentos o tempo todo. E eu queria entender, Érica, qual que é a relação entre uma coisa e outra, né? Como que uma pessoa madura lida com os sentimentos? Gente, uma pessoa que não tem sentimentos, ela não é madura. Ela tem uma doença mental. Bom, como uma pessoa madura lida com os sentimentos? Ela dá a proporção certa a eles. Ela age, ela consegue agir com perdão, ela consegue passar por eles sem colocá-los em estímulos físicos, ela consegue, a partir deles, colocá-los a serviço, mas acima de tudo,
os sentimentos conferem humanidade à pessoa madura. A pessoa mais madura emocionalmente que já existiu virou numa cruz e disse que ele estava se sentindo abandonado. Se o modelo de maturidade desses influenciadores é realmente cristão, dentro do cristianismo existe emoção, sabe? Existe sentimento. Assim, o, o modelo não é um modelo que passou pela cruz apática. Então, não, olha só, eu tô aqui nesse momento de sacrifício e eu preciso estar aqui com o meu semblante calmo e vazio para mostrar para essas pessoas que dá para você passar pelo absurdo sem mostrar um grito de dor, sem uma lágrima. Não! Exato, eu acho que assim, Érica, existe uma visão de que isso, ou então uma ideia de que assim, não, você vai passar pela cruz com uma valentia, sabe, de peito aberto, peito estufado, manda que eu aguento. Né? Não que enfrentar a cruz não tenha sido valente, óbvio, foi absolutamente valente, Mas ele mas foi uma foi valentia passando por cima de um vulnerável. medo. Sim, exato. Ele foi vulnerável, ele chorou, ele teve emoção, ele teve pranto, ele teve desespero, ele teve tudo, ele só não teve pecado. Quando diz assim, ele teve tudo, só não teve pecado, ou você está dizendo que a emoção é pecado, ou você está dizendo que a emoção é fraqueza. Não é nenhum desses, sabe? Então, assim, a maturidade é você saber colocar no lugar. Não é você ignorar, não é você fingir que não existe, não é você aumentar, nem você diminuir. Isso, na verdade, é uma arte, porque você vai estar a vida toda sendo convidado a amadurecer seus sentimentos o tempo todo. E pelo contrário, tem muitas pessoas que nessa busca dessa maturidade, que é uma maturidade forjada, que é uma maturidade falsificada, elas adoecem. Porque elas começam a dizer assim, mas o fulano me falou que ser maduro significa isso. Poxa, se o fulano falou, eu tô muito mal. O que eu faço da minha vida? Sabe? E aí, as pessoas que são mais sensíveis sentimentalmente e psicologicamente começam a adoecer ainda mais, porque compram esse modelo e, e complica as coisas. É claro que a gente não pode deixar as coisas nos afetarem nesse sentido, na proporção de você parar sua vida por causa disso. Mas a gente não pode achar, na verdade, poder você pode achar, mas assim, não é saudável você achar que os seus sentimentos estão ali para te prejudicar. Se os sentimentos estivessem ali para te prejudicar, eles não seriam evolutivos. Eles Sim. não seriam evolutivos. Acho que dentro do exemplo que a gente estava falando, né, sobre matrimônio, relacionamento e tudo mais, eu acho que é isso. Existe uma diferença entre eu ter uma discussão boba na minha casa, né, eu brigar por causa da louça e deixar que isso escalone, se transforme numa briga homérica, que inclusive eu vou chegar no trabalho amanhã, eu vou tratar todo mundo mal, não vou falar com ninguém. Isso é uma reação desproporcional e, portanto, imatura um sentimento. Eu estou deixando de, por exemplo, servir no meu trabalho, que é onde eu sou chamada a viver a minha vocação, a servir, a ajudar os outros. Tem outras pessoas com que eu me relaciono na minha vida para além do meu cônjuge, né, dentro do exemplo que a gente está dando. E nessa situação, a imaturidade está em você ficar à mercê completamente de um sentimento de forma desproporcional. O que não significa que eu não posso ter uma briga séria na minha casa e chegar no meu trabalho um pouco mais abatida e falar, puxa, hoje eu não estou muito legal. Pô, gente, com licença, vou ficar aqui no meu E cantinho, hoje eu isso não estou muito é bom. legal. E isso é bom. Inclusive, isso é bom. Inclusive, é bom que você transpareça. E é bom que você chegue no seu trabalho e diga assim, não diga o motivo para as pessoas não interferirem no seu casamento, mas você diga assim, olha, hoje eu não estou no meu melhor dia, hoje eu preciso estar um pouco mais reservada. Por quê? Isso é um sinal de inteligência emocional. Porque você está dizendo para as pessoas, você não está colocando um alerta nos sentimentos delas, porque tristeza atrai tristeza, então as pessoas vão te ver tristes e elas vão
naturalmente ter a tendência a pensar que poderia ter sido algo do trabalho. Então você tá sendo extremamente inteligente em relação a isso. E você tá dando a oportunidade de alguém te tratar com caridade. Então, eu lembro exatamente disso. Eu vi uma cena num salão de beleza que eu fiquei extremamente feliz. Uma moça estava desabafando com a manicure, que acontece sempre, quem é mulher sabe, falando de um desrespeito que ela tinha passado no trabalho. Eu estava fazendo minha unha toda quinta-feira eu faço. E do meu lado tinha uma outra moça fazendo a unha. E as duas estavam conversando sobre isso, sobre a questão da moça. A que terminou primeiro não era a que estava triste. E ela comprou e mandou entregar no salão um chocolate para aquela moça. Então, se aquela moça não tivesse dito, não estou dizendo que é o mais maduro desabafar com a manicure, ok? Porque pode ser que a manicure não tenha mínimo de inteligência emocional. Mas quando você dá um alerta para uma pessoa e você explica que você não está no seu melhor momento, ela consegue entender aquilo e, inclusive, ela consegue agir com caridade para cima de você. E a gente abre um nível da relação humana que é uma coisa que a gente perdeu muito. A gente perdeu muito essa coisa de querer fazer o outro estar feliz, sabe? De querer fazer o outro melhorar. Porque como a gente está associando a maturidade à falta do sentimento, muitas vezes a pessoa diz assim, cresce. Tá triste? Cresce. Amadurece. E não. Tá triste? Vem cá. Quer um abraço? Aí tem outro lugar. Não é essa pessoa que tá triste afogar o sentimento dela em pizza. Mas é talvez uma pessoa levar um bombom para ela. É completamente diferente a gentileza, a delicadeza, aquilo que você faz por amor depois da lanterna do sentimento, do que aquilo que é. Nossa, você tá triste? Você ainda tá triste? Ó, tem 2 semanas. Então, ó, vamos amadurecer. Ou então, fora do ombro Existe essa cobrança de uma maneira tão grosseira às vezes, né? Assim, é isso, assim, essa questão da validação. Eu sei, de novo, voltando naquele comecinho da live, eu sei que a gente está numa era que parece que a gente tem uma obsessão por ser validado, mas puxa vida, eu posso ficar chateada porque a minha chefe disse que não gostou de um trabalho que eu fiz, né? Ou que talvez eu comprei uma roupa, achei que estava bonita, hoje eu não estou me sentindo muito bonita, não estou legal, sabe? Essas modulações existem, né? Assim, essas pequenas inseguranças, essa dependência da validação, esse sentimento gerado por causa da dependência que a gente tem do outro com relação ao outro é saudável, né? Assim, só não tá preocupado. Você seria muito, sei lá, você teria um problema, seria um problema, Érica, se você não estivesse nem um pouco preocupada em me perguntar depois, pô, Maria Clara, a live foi legal? Né? Assim, pô, não tô nem aí se as pessoas estão assistindo, se estão gostando ou não. Isso não é ser imaturo, eu já ia falar o termo clichê aqui da internet, né? Mas isso não é ser imaturo, não é estar preso numa fase da sua vida. Isso significa que você tem. Assim, outra coisa é você ficar desesperada, né, Érica? Eu não vou dormir porque, putz, sei lá, a gente passou do horário, Érica. Acho que na próxima live você pode ficar no horário, sei lá. Né? Suponhamos que isso acontecesse. E você, meu Deus, não vou dormir, amanhã eu não vou trabalhar. É uma coisa, outra coisa é falar, puxa vida, que pena, né? Então, puxa, que chato. o Ter as coisas em dia, devida proporção. o dia que meu avô faleceu, foi um dia muito difícil no consultório. Porque meu avô ficou meses no hospital com câncer. E ele, no final, pegou Covid no hospital, então a gente não podia visitar. E eu tive que ser a pessoa que fez a identificação do corpo, que ajudou numa série de coisas, porque, enfim, tinha que ser eu. E eu passei por aquilo ali e eu tava muito triste. E eu fiz a identificação do corpo dele, eu saí daquela sala e eu entrei naquela sala em oração. E eu saí daquela sala em oração. E assim que eu saí daquela sala, eu abri um choro. Eu abri um choro. E por que eu compartilho isso? Porque o que foi o manejo das minhas emoções? Eu digo isso para depois ensinar vocês. Eu repetia para mim muitas vezes uma oração que eu gosto muito, e eu repetia, e eu repetia, e eu repetia, para conseguir passar por aquele momento que para mim ia ser muito difícil, porque eu ia ver
ele sem maquiagem nenhuma depois de um mês sem vê-lo, porque ele estava com Covid em isolamento, e ia vê-lo naquela situação. E eu não queria que aquela imagem transpusesse a imagem que eu tinha dele, que era uma imagem boa. E aí eu repetia, porque naquele momento me exigia coragem e me exigia que eu engolisse um pouquinho dos meus sentimentos. E no momento que eu pude sair daquela sala, eu desabei no choro. E eu desabei no choro e uma das pessoas lá do hospital que estava lá, não lembro o que, ela olhou assim para mim e falou assim: eu achei você tão forte. E aí eu falei pra ela e falei assim: eu tenho certeza que ele está melhor do que ele estava. Mas eu estou com muita saudade. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer. Não é fingir que a maturidade, não, eu sou a super mulher, eu passo por uma situação que eu não queria passar, porque ninguém quer ver a morte, e eu finjo que nada aconteceu. Não, eu choro. Só que eu vou chorar no momento em que eu posso chorar. Não porque chorar antes tivesse sido errado, mas porque aquela minha circunstância me convidava a ter outro comportamento. Sim, acho que uma definição que eu gosto mais da maturidade, que eu já ouvi na internet, né? Assim, para não dizer que na internet tem só coisas ruins, A gente tá na mas é internet. isso, você. Estamos aqui na internet falando disso, mas eu acho que a maturidade, uma boa definição, e que para mim relaciona com a educação sentimental, é você responder adequadamente às demandas da vida e educar os sentimentos. Acho que seria a minha definição e que para mim parece bastante com a definição que o Alfonso Aguilhó dá aqui no livro, né? Vou até tentar pegar um trechinho aqui. Mas que é isso, você educar os sentimentos para fazer com que eles deem respostas adequadas aos momentos que você, aos momentos da vida, aos momentos que você precisa. E acho interessante como ele fala também, existem sentimentos que nem sempre chegam a cruzar o limiar da consciência. E essa é a importância de você educá-los e tê-los sob controle. Quando eu falo sob controle, não é essa coisa racionalista de tipo, eu vou controlar tudo o que eu sinto. Não, eu vou ter, vai parecer uma contradição, mas um controle sobre essas ondas descontroladas Esse dos capítulo, sentimentos. esse capítulo do livro é muito bom, porque eu fiz uma janela com a parte da psicologia do desenvolvimento, que acaba que é a parte que eu mais estudo e mais gosto da psicologia, porque quando ele diz que você tem sentimentos que você não percebe que sente, esses sentimentos são inconscientes, não o inconsciente do Freud, ok? Eu não trabalho com o inconsciente do Freud, mas o inconsciente do sentido de que você não consegue prestar uma atenção neles. É como se eles estivessem na área de trabalho do seu computador, mas você está prestando atenção em outro ícone. Ele está ali, está na imagem que você vê, mas não é o seu foco. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso no sentido, qual é a questão sobre isso? É que esses sentimentos, quando eles não estão no foco e eles fazem parte da tela, a gente vai criando associações que envolvem eles sem perceber que a gente está associando eles. Então, o exemplo da criança. A criança faz uma birra porque ficou triste. E ela não percebe que a tristeza está se tornando um plano de fundo para a birra e não a raiva. Muito E aí, interessante, e interessante aí, mesmo. mesmo que você eduque aquela criança e aquela criança aprenda a não fazer birra quando ela tá triste, lá na adolescência, quando ela ficou triste com o namorado, ela vai abrir uma crise de choro no quarto. E uma crise de grito. E vai gritar com a mãe, e vai gritar com o namorado. E onde é que tá esse grito? Esse grito tá lá na infância. E ninguém tinha prestado atenção nele. Então, Uhum. educar os sentimentos e aprender a formar sobre o que a gente cria. Porque muitas vezes as pessoas passam por traumas muito, muito grandes, traumas de verdade, ok? Traumas de verdade, não os traumas de internet. E a gente não vê o que está sendo educado em cima disso. E essa parte do livro faz a ponte perfeita. Essa parte do livro faz a ponte perfeita. A parte do livro que ele fala da sexualidade, para mim, é uma das melhores, porque ele traz em relação
ao quanto a sexualidade no lugar errado e o sexo no lugar errado abafa o sentimento em busca do prazer. E isso é muito interessante e isso é mais preponderante nos homens do que nas mulheres. Porque as mulheres muitas vezes usam o sexo como uma forma de tentar captar o sentimento no masculino. Mas, na verdade, o sexo fora da hora no masculino impede que ele desenvolva o sentimento. Então, Sim, você embota, você né? não Assim, gosta. você coloca um estímulo, você direciona um estímulo apenas para uma função e você embota a capacidade desse estímulo de estar ligada a uma outra E coisa. aí o homem não aprende a amar. E aí a mulher vê o vazio do amor do homem e se sente usada. E acabou o namoro. Achei muito interessante, Érica. Assim, eu sei que a gente está aqui caminhando para o final da nossa live, mas eu sei que você, inclusive, lançou recentemente um curso sobre sexualidade e acho que seria interessante, já que você citou essa parte do livro, qual que é a importância de você educar os sentimentos? A gente fala muito de educação da afetividade, né? E eu acho esse termo muito interessante porque todo mundo fala, mas nem todo mundo sabe o que significa educar a afetividade para viver a sexualidade. Eu lembro que você falava, quando você falava do curso, que Afetividade e educar a sexualidade. sexualidade, exatamente, a afetividade vem antes da sexualidade. A gente voltando para o E título do ele livro, fala educar os isso! Eu sentimentos. fiquei muito feliz. Educar os sentimentos, exato, educar os sentimentos vem antes, né, de educar para a sexualidade. Não adianta nada se chegar para um adolescente, você deve saber isso melhor do que eu, de 16 anos e falar, então, mocinho, o sexo ele é uma manifestação do amor, você chegar com o bolo pronto, certo? Então, como é que funciona? Qual a importância dessa educação afetiva, esse caminho antes que você chegue na adolescência? Qual é o caminho que tem que ser percorrido com os sentimentos dessa criança para que ela chegue na adolescência, na fase adulta, capaz de amar e de atrelar o amor à sexualidade? O principal caminho que você precisa fazer com essa criança para que ela, na vida adulta, não atrele a afetividade e a sexualidade de uma forma negativa é você não colocar uma dependência nela de lidar do afetivo com a necessidade de ter outra pessoa ali. Claro que quando você está triste, você pode dar um abraço numa pessoa. Mas se você não aprende a você mesmo a entender e a modular seus sentimentos, e se você começa a se relacionar o tempo todo para que outra pessoa module, você vai usar sua sexualidade da mesma forma. Então, quem não educa a afetividade acaba usando as pessoas para resolver os próprios afetos. E aí, com a sexualidade, isso toma uma outra proporção. Quando eu fiz o lançamento do curso, e na verdade o tamanho do curso é um curso grande, é exatamente por isso, porque eu começo, na verdade, a falar para recém-nascidos, para pais de recém-nascidos. Porque não adianta, é o que você falou, não adianta chegar para o adolescente e falar isso. Hoje eu tive uma conversa com um adolescente que ele virou para mim e fez a seguinte pergunta: mas, Érica, por que beijar é um problema? Eu falei, porque beijar é uma promessa. Aí ele olhou assim pra mim, arregalou o olho. Eu falei, beijar é uma promessa. Você não sente vontade de coisas quando você beija? Ele falou, sinto. Aí eu falei, então. Porque quando você beija, você tá prometendo ao seu corpo que vai vir algo. Algo com quem? Você tá usando essa pessoa. Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. E por que ele nunca tinha pensado nisso? Porque como é que estão os afetos dele? Como é que estão os sentimentos dele? Por que ele buscou beijar essa menina sobre quem a gente conversou hoje? Porque ele estava entediado. Porque todo mundo beija. Porque senão ele vai se sentir deslocado. Porque todos os amigos da escola fazem. E aí ele é o único que não. Então, se a gente não tem os nossos afetos no lugar certo, a gente vira bicho. A gente vira bicho. Porque, por que você não faz xixi no meio da rua? Todo mundo já sentiu vontade de fazer xixi no meio da rua, atravessando a rua. Por que você não abaixa as calças e faz xixi ali? Porque você tem os afetos educados. Porque você tem os sentimentos educados. Porque você não corresponde a tudo que você sente. E isso não tira as emoções, não tiram o sentimento do lugar. Porque você pode se sentir
sentir com vergonha, porque você tá com muita vontade de fazer xixi, mas você segura o sentimento, você segura a sensação e você joga isso para o lugar adequado. Então, todo mundo, em algum grau, amadureceu os sentimentos. Mas ninguém amadureceu os sentimentos ao ponto de não precisar prestar atenção neles. E esse caminho de prestar atenção nos sentimentos e educá-los vai continuar até o resto da vida. E mesmo as pessoas que são casadas sempre vão ter a tentação de usar a sexualidade para abafar sentimentos. E isso não é justo porque isso objetifica as pessoas. Sim. Esse assunto acho que rende uma live separada, né? O assunto que a gente vai ficar aqui Vamos gravar, eternamente. vamos Mas fazer para a um gente. livro. Exato, vamos fazer uma live só sobre esse assunto. Agora, Erika, para a gente começar a fechar a nossa conversa, a última pergunta que eu queria te fazer, assim, que também é bastante ampla, mas para tirar alguns exemplos do livro, da sua própria experiência, né? Nós estamos aqui assistindo. Quais ferramentas são úteis para que um adulto se perceba refém, né, dos próprios sentimentos e comece a se libertar, né? Assim, comece a, como você falou dessas abinhas, né, esses sentimentos que, como o Afonso Aguilhó fala, eles não chegaram à superfície da consciência, eles estão como abas abertas piscando no seu computador ali, você não está percebendo, mas eles estão afetando a sua vida. Como é que você, um adulto, como é que ele pode começar a dar uma olhada nessas abas, a entrar nesses sites todos e perceber o que está ali, quais exercícios, quais ferramentas você acha que são úteis, claro, num resumão, né? Porque a gente tem muito tempo, tem pouco tempo para tratar desse assunto todo, mas eu queria ouvir as suas considerações. Olha, primeiro, o que eu gostaria de mostrar. No próprio livro, eu posso mostrar, né? Pode, deve, com No certeza. próprio livro, eu marquei, o meu tá todo rabiscado, ok? O livro aqui no consultório fica rabiscado. Ele vai trazendo algumas coisas e, de verdade, eu gostei muito das indicações. Eu gostei muito das indicações, porque ele traz alguns exercícios de meditação. Ele traz alguns exercícios para serem feitos em grupo. Ele traz algumas frases, ele traz algumas citações. E as citações são muito boas. Para quem é pai, ele faz umas pontes muito boas. Gente, meu livro tá literalmente todo rabiscado. Ele traz umas coisas que são muito, muito, muito boas mesmo, com uma linguagem super acessível. Agora, se eu vou acrescentar coisas ao que o livro traz, e no final ele traz o roteiro do grupo, tá? Tá nas últimas páginas. Se eu posso acrescentar alguma coisa ao que o livro faz, a primeira coisa para a gente se conhecer e conhecer nossos sentimentos é a gente começar a escrever. Érica, eu não gosto de escrever. Cria um grupo no WhatsApp só com você e começa a gravar. O que você Fala sozinho, fala manda áudio. sozinho, manda áudio. Começa a escrever. Você vai voltar nesse material sozinho? Não, você vai voltar nesse material acompanhado. Érica, acompanhado de quem? De um diretor espiritual, de um psicólogo, de um padre amigo, de uma pessoa mais velha que tenha o mesmo estado de vida que você. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é mais velha e que tem filhos mais velhos que os meus. Eu vou e eu levo isso para ela e eu converso com ela, porque a gente precisa de um olhar mais maduro de outra pessoa para conseguir amadurecer. Apesar de ser importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos sozinhos, é muito importante a gente entender que o percurso da maturidade sempre vai ser um percurso acompanhado. Uhum. Então, eu não acho que Até todo porque mundo... você age em relação ao outro, né? Essas demandas da vida que a gente tem que responder adequadamente vêm dos outros. E não é dos outros no sentido de eu tenho que responder o que as pessoas pensam, mas quais são as demandas da minha vida? É minha filha, é o meu marido, é o meu trabalho, né? A Quadrante é uma empresa formada por gente, né? Enfim, é isso. Você tem que, a gente amadurece com relação, eu amadureço para lidar melhor com as pessoas ao meu E eu redor. sou a psicóloga que eu digo para vocês não têm que fazer terapia a vida toda, nem o tempo todo, nem pro resto da vida. Mas vocês precisam sempre ter pessoas que vocês vislumbram e que vocês olham e que vocês dizem assim:
essa pessoa em algo para mim é um modelo. Essa pessoa em algo para mim ela me inspira. E ter esse acompanhamento pessoal de alguém. Porque é isso que vai te ajudar. Então, assim, você ter esse hábito de reparar em você, você ter esse hábito de não se criticar sozinho, mas de levar isso para alguém. Porque senão você pode ser muito duro ou pode ser muito frouxo com você mesmo. Então, em geral, alguém de fora consegue ter uma leitura melhor do que aconteceu. E por último, você pensa quando. E essa estratégia, inclusive, eles dão no próprio livro. Você pensa sobre o comportamento que você gostaria de ter quando você não está na situação. Porque, gente, se a gente parar para refletir, se eu fizesse aqui uma estatística de quais são os problemas de vocês, todos eles seriam muito parecidos. Seria filho, marido, trabalho, filho, marido, trabalho, vida nos ambientes de vocês, mas seriam problemas repetitivos. A gente se estressa sobre as mesmas coisas. Então, pensar os nossos comportamentos ajuda para as relações que se repetem. Sim. Sim, desculpa, Erika, ter me distraído aqui. A minha bebezinha tá chorando, Não, então você meu tem o pai dela trabalho tá lá mais lidando. importante do mundo, que é uma bebê. Foi só Você não por isso que pede eu olhei aqui. desculpa. Então, pois é. Então, enfim, gente, se estiver dando pra ouvir, peço desculpas. Eu acho que não. Mas, enfim, pode continuar. Você estava falando sobre essas ferramentas. Eu acho que escrever é importante e ter um modelo também é interessante, né? Ter alguém para você se modelar. Não necessariamente um psicólogo é bom que tenha, né, às vezes, mas um diretor espiritual Isso, ou um pai, exatamente. uma pessoa mais velha, enfim, uma pessoa casada, já que você vai falar de relacionamento, que você consiga olhar para esse comportamento e falar, pô, eu queria ser, eu gostaria de conseguir reproduzir. Foi mais ou menos o que eu disse. Não peça desculpas pela sua filha. Na verdade, a gente quer que você tenha muitas filhas e que você eduque os sentimentos delas e que você saiba que o bebê é imprevisível e chora quando quer. E se quiser trazer ela pra live, a gente vai achar ela a coisa mais linda do mundo e vai te ajudar. Mas a gente precisa olhar pra gente com misericórdia. E misericórdia não é você passar a mão na própria cabeça. É você identificar que na tua história, na tua vida, sempre vão ter feridas, sempre vão ter coisas inadequadas, e você sempre vai ter um desafio que vai te chamar a verdadeiramente amadurecer, mas não endurecer e matar suas emoções. Sim, sim. Bom, Érica, vou encerrar a nossa conversa aqui. E assim, pessoal, muitíssimo obrigada. Antes da gente encerrar abruptamente, eu vou pedir para a Érica fazer as últimas considerações, tá? Com relação ao livro, com relação à leitura, assim, vi que você se esforçou, você leu o livro todo, assim, achei isso muito legal. É um livro muito bom, gostei dele. Peço que você, enfim, deixa o último recado para o pessoal que está assistindo a gente, com relação a esse tempo todo que a gente falou da live, né? Sobre educar os sentimentos. Olha, eu vou usar algumas das minhas anotações, ok? Muito importante. Na página 153, ele traz um exercício que você se reconheça autor da sua própria vida. Eu acho que aqui está a chave do livro para vocês realmente amadurecerem. Quando ele diz assim, que você não olhe para a sua vida como se você fosse uma marionete do determinismo. Se esse livro não trouxesse isso aqui, reconhecer, não se só ficasse nessa citação aqui, valia o livro. Porque ele consegue resumir isso bem. Mas você vai vendo um percurso em cada capítulo que ele vai trazendo para você uma coisa ponderada. E acho que é isso que falta para a gente hoje em dia, recursos ponderados. Recursos que te deem uma pulga, ou seja, que você se sinta incomodado, que você não fique com o livro como se você ficasse lendo e fosse muito agradável falar sobre educar os sentimentos e você não percebesse coisas em você que precisa melhorar. Não, ele coloca essa pulga.
Mas ele não coloca essa pulga sem te dizer como lidar com ela. Então, não é um livro de autoajuda, isso é muito importante ser dito, porque não é um livro que te apresenta uma fórmula, mas é um livro que te traz os conhecimentos muito bem categorizados para que você repare que a tua vida vai precisar de ferramentas que se atualizam e que se repetem e que se aprofundam, e ele não se propõe a se esgotar em si mesmo. Ou seja, esse não vai ser o único livro que você vai ter que ler sobre sentimentos. E eu acho isso muito honesto. Ele cita autores muito bons. Assim, as pessoas que ele cita e os referenciais dele são muito bons. E de certa forma, o que para mim traz de mais atual é que ele consegue localizar, por exemplo, alguns movimentos que a gente vê hoje. Então, assim, ele traz essa questão da pessoa acabar se fatigando e entrando em grupos que fogem dos sentimentos. Apesar dele falar disso como um recurso histórico, a gente vê isso acontecendo de novo. Não existe nada de novo no mundo que não tenha sido vivido 200 anos atrás. E ter essa segurança aqui é muito importante. Então, eu gostei muito do livro. Ele vai ficar aqui no consultório, porque eu pretendo usá-lo. Então, vai ter. Tem outros ali da quadrante, que eu gravei a live na frente da porta, eu não gravei na estante, senão eu mostrava. Mas vai ficar aqui e eu acho que eu já vou comprar para dar para algumas pessoas de presente, porque acho que vai fazer muito bem a elas. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com a recomendação. Então, pessoal, Érica, assim, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada pela sua explicação. Recebemos já alguns elogios aqui no chat, muita gente falando que a live foi muito legal, perguntando se vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva, não apenas vai ficar salva, como nos próximos dias nós vamos publicando alguns dos melhores momentos nos Reels. Então, pessoal, sigam a Quadrante, fiquem atentos à nossa programação, nossas próximas lives também. E, claro, fiquem atentos no nosso círculo de leitura. Fica aí o convite para vocês assinarem o livro Educar os Sentimentos, é o livro desse mês. Se você assinar até o final do mês, você recebe esse livro e vários outros que vêm. Assim, o círculo de leituras nunca decepciona o pessoal que assina, gosta bastante. Não deixem de dar uma olhada lá. E muitíssimo obrigada a vocês que acompanharam a gente. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Vou deixar você se despedir do pessoal que está assistindo e a gente finaliza. Muito obrigada, Quadrante. Muito obrigada, Maria Clara. Manda um beijo meu para sua filha, para sua família. Não sei se é uma só. Obrigada a cada um que assistiu. Vocês estão extremamente convidados a ir lá no perfil conhecer, deixar umas perguntas na caixinha se ficou alguma coisa que vocês não entenderam na live, ou que eu fui muito. De vez em quando a gente tem que botar o pé no chão e explicar com português um pouquinho mais claro. Mas, de qualquer forma, eu estou à disposição de vocês, da Quadrante, e vamos trabalhar para a gente ver famílias mais formadas, pessoas mais felizes, mais livres e com sentimentos. Tá bom? É isso. Tá ótimo, gente. Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês e até a próxima.